tem 27 anos, é formada em jornalismo pela PUC e é empreendedora. Foi a vereadora mais votada em Três Rios no ano de 2020. Hoje eu recebo Bia Bogossian. Tô muito feliz, Fernandinho, de estar aqui contigo. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado esse convite. Mais um bate-papo. Sim. Vamos trocar mais uma ideia aí. Eu que agradeço. Nossa live já foi um sucesso. As pessoas amaram, então acho que esse papo vai ser bom. Sim. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Deixa seu like aí. Segue as nossas redes sociais, tá aparecendo aí da Bia, acompanha o trabalho dela, do podcast também. E um grande agradecimento, muito obrigado a Gourmet Pizzaria e Restaurante, muito obrigado aí pela força. Hidrovita, mais uma vez com a gente aí, muito obrigado. E Oficina do Celular, muito obrigado também, viu? Bora começar? Simbora. Demais. Fala pra mim, Bia, de que forma e quando que a política entrou na sua vida? Legal. Quando a gente faz 16 anos, a gente pode tirar o título Sim. de eleitor, né? É engraçado, amigo, porque, tipo assim, eu fui tirar o título igual quando as pessoas, que muita gente faz 18, quer tirar a carteira de motorista, sabe? Correndo. E aí eu fiz 16, falei, cara, posso votar agora. Quero sabe? tirar meu título. Tirei o título correndo. E aí eu pensei assim, cara, quem me representa, né? Acho que é uma pergunta que muitos de nós já nos fizemos, assim. E aí, com 16 anos, querendo conhecer a política local da nossa cidade, porque isso é um assunto muito importante, acho, pra gente abordar também. A gente fala muito sobre política nacional, Sim. né? A gente fala muito do que acontece em Brasília, deputados, presidente, e muito pouco se fala sobre política local, a não Sim. ser quando a gente tem um problema na nossa rua. Sim. Quando falta uma água, quando tem um buraco e tal. Mas a gente não sabe como um todo o orçamento da nossa cidade. Se perguntar o orçamento de Paraíba do Sul, diria que pouca parcela da população saberia dizer, assim como em Três Rios e em vários municípios. Porque a gente não tem tanta transparência sobre, a gente não aborda tanto esse assunto. Então, com 16 anos, eu comecei a acompanhar as sessões, eu ia para a Câmara para poder ver o que estava sendo discutido lá e tudo mais. E aí eu comecei a ver, primeiro, a falta de jovens e mulheres, né? Na política. Há 74 anos em Três Rios, a gente viveu durante 74 anos sem nenhuma mulher vereadora em Três Rios. É sério? É seríssimo. Isso é muito absurdo, né? Muito. Eu uso um exemplo pessoal que eu acho que deixa isso. Ir pra lá com 16 anos, assim, novinha, meu pai falava, você vai pra lá, um lugar que só tem homem. Olha. Então, isso é um exemplo, acho que óbvio, já pra gente startar esse assunto sobre diferenças tem alguma coisa de desigualdade errada de gênero, exato. Então, assim, hoje eu vejo, tendo eu e mais 3, somos 4 mulheres hoje vereadoras em Três Rios. Qualquer menina que quiser, qualquer jovem que ela quiser assistir a sessão, ela não vai ter que ver uma preocupação do pai ou da mãe, dela tá indo para um ambiente masculino, porque hoje não é mais um ambiente exclusivamente masculino. Então, enfim, com 16 anos eu comecei a acompanhar os debates e eu levava, na época, fazia ensino médio no Colégio Rui Barbosa, e eu lembro de levar os debates, assim, pra lá. Falava, tá discutindo isso na Câmara, a gente ficava discutindo e tal, lá, os temas. E aí, nisso, eu comecei a me interessar e ver essa necessidade latente e urgente por mais jovens e mulheres. Sim. E eu acho que uma questão que é comum a todas as cidades é pessoas que querem fazer a boa política, né? Que é o que a gente tanto discute, assim, tipo... Porque não adianta ter uma renovação só de caras, ter mulher, ter jovem, se não representar a boa política. Exato. Então, além dessa minha formação como jornalista, né, eu fiz agora um mestrado em administração pública. Então, assim, eu busco me qualificar muito para ocupar esse espaço político, sabe, amigo? Bacana. Porque, assim, não é só a gente chegar lá e falar o que a gente acha, o que a gente quer fazer, sabe? A gente tem que saber como, a gente tem que saber como funciona a administração pública. Total. Então, acho que começou um pouco por aí, assim, essa vontade. Muito legal, muito legal. Um ótimo começo, aliás, né? Você falou sobre isso aí agora e é a próxima pergunta. Qual o desafio de ser uma mulher... Você foi eleita com quantos anos? 23. 23 anos. O pessoal deve ter falado assim, o que essa menina tá fazendo aqui? Qual foi o desafio de ser uma mulher e tão nova na Câmara de Vereadores de Três Rios? Eu acho que o principal desafio é você mostrar, conquistar a credibilidade, né? E aí isso vem, querendo ou não, tem que ter com o tempo, exato. E aí, a primeira imagem, quando as pessoas olham, é isso, é uma menina, então não deve saber, é inocente, não sei o quê, sabe? Então foram vários rótulos que me colocaram e que eu fui quebrando e tirando aos poucos, né? E é isso que a gente vai fazendo no dia a dia, mostrando para que a gente veio, mostrando preparo, mostrando qualificação, mostrando a boa intenção, inovações em vários projetos e ideias que a gente vinha trazendo. E aí eu acho que a gente vai ocupando nosso espaço. Agora, assim, o machismo, né? Por exemplo, um preconceito às questões etárias também,
são inerentes, assim, à sociedade, né? Isso a gente Sim. vai passar. Tem gente que não olha pra mim como olha pra um cara, porque acha que aquele homem mais velho, cabelo branco ali, já tá preparado, enquanto que, às vezes, é um cara que tá ocupando um espaço, uma cadeira na política há muito tempo, sem agregar muito, né? Da mesma forma que existem muitas pessoas com cabelo branco fazendo muita boa política, né? Então, assim, é a gente mesclar, entender que não é só jovens. Não é isso. A política... Isso aqui é só uma capa, uma carcaça. Exato. É o que você realmente coloca em prática que é válido. Sim. Mas você passou por alguma situação que você lembre muito específica de que alguém tentou te desqualificar ou que alguém tentou te diminuir por ser mulher ou por ser jovem? Você lembra de alguma situação que aconteceu? Um clássico que eu acho que é não só na política, é quando a mulher ela é mais firme, ela se posiciona, é chamada mais de histérica, né? Então, assim, já aconteceu em debates no plenário, votação de lei, a gente discutindo lá. E eu nem sou de, inclusive, impor tanto assim minha voz, mas assim, só de ser firme, aí já tem homem que vem assim, calma, tipo, como se estivesse nervosa e assim, não, e sendo que tem caras que lá que eu tenho que tampar o ouvido, porque é uma gritaria, de tanto que grita. Se eu for falar, calma, lindo, toda vez, vai ficar difícil. Sim. Então, assim, essas questões que a gente enfrenta em qualquer profissão, em qualquer setor, Sim. né? Infelizmente. A política não foi diferente. Acontece. Vamos falar um pouquinho de Três Rios. Três Rios já passou por fases muito diferentes, né? Governos diferentes. Atualmente, me fala 1 ou 2 problemas que seriam fáceis de terem sido resolvidos e não foi nos últimos 4 anos. Alguma coisa que você falou assim, pô, isso aqui dava pra fazer e não foi feito. Tá, a política exige muitas soluções, os problemas são complexos e soluções também, né? Então, assim, pensando num problema que é fácil, assim... Ou que daria para ser solucionado, mas não foi, mesmo se fosse um pouquinho difícil. Sim. Eu acho que tem vários que dependem, assim, precisam de uma visão do todo, visão política a longo prazo, e não uma visão eleitoreira, sabe, amigo? Isso eu acho que mudaria de forma, assim, significativa o paradigma da forma de se fazer política. Porque eu acho que muitas coisas são resolvidas, tipo... Reformas de escola, tá? Vou pegar esse exemplo, assim. Acho que tem muita escola que precisa, às vezes, de um reparo ou outro mais pontual, que vai ajudar a melhorar muito a vida ali da comunidade escolar ali. E que, às vezes, o prefeito prefere gastar com uma pintura só para fingir que reformou, fazer uma reforminha mais ou menos, só para inaugurar, fazer uma reinauguração, sabe? Do que ir direto na raiz do problema, sabe? Sim. Então, assim, eu uso um problema que a gente sanou e está resolvendo, que é, eu rodei todas as escolas, né? E todas as unidades de saúde, assim, fiscalizando. Conheço de perto cada probleminha e cada potencialidade positiva, de tanto da educação pública como um todo, quanto da saúde como um todo. Na saúde, logo de cara, um dos problemas que a gente viu era da falta de informatização. Falta de computador para eles poderem atualizar dos usuários todos no sistema. E aí a gente conseguiu uma emenda de 2 deputados, juntamos para poder comprar tablet para todas as agentes comunitárias. Assim, uma solução prática, que ela já anda com o tablet atualizando tudo, e mais barata do que comprar um computador, todo um equipamento mais caro. Você conseguiu trazer essa demanda? A gente conseguiu. Aí eu fui em Brasília, batia na porta do deputado, falava, olha, 3 dias precisa disso, explicava a situação, rodei todas as unidades de saúde. Gente... Conhecendo de pertinho, me ajuda. E muito bom, quando a gente chega assim, cara, não falta gente querendo ajudar. De coração, sabe? Então, assim, por que eu tô usando esse exemplo para responder a sua pergunta? Porque eu acho que falta os políticos olharem pro problema de verdade, sabe? E não para onde eles querem dar uma solução para ganhar voto. Disse tudo. Porque senão bota muito dinheiro em asfalto, que é o que vai dar dinheiro, e é necessário asfalto em muitas áreas da cidade, sim. Não estou aqui desqualificando a política da pavimentação asfáltica. Mas, assim, investe-se muito em obras, em políticas muito mais eleitoreiras do que em coisas que vão, de fato, resolver ali, ajudar a ter uma saúde pública de ponta, uma educação pública de qualidade altíssima, sabe? Sim, total. Então, eu diria que, assim, existem várias coisinhas, tipo esse exemplo do tablet, que são soluções baratas e práticas, mas que muitas vezes não são nem vistas, por ter políticos, assim, gestores não tão qualificados e preparados, sabe? Para o desafio real da política. Total, é isso. Você fala muito sobre diploma de realidade e competência. Como que isso transforma a política na prática e na ponta?
Então, por que eu sempre falo essa frase? Porque eu sempre contextualizo e falo da importância da gente votar, e agora que a gente está em período eleitoral, né, eu convido a todos para poder pedir o currículo do eleitor, do candidato de vocês. Quando for avaliar um candidato, peça o currículo dele, sabe por quê? Porque quando a gente vota, a gente está como se a gente estivesse contratando um funcionário que vai trabalhar para a gente no Poder Legislativo Municipal. Então, enquanto candidata a vereadora, o que eu faço nas ruas, amigo? Eu entrego o meu currículo, explicando ali o que eu já fiz na minha vida, o que eu já trabalhei, qual é a minha qualificação né, profissional, acadêmica e tal. E aí, por isso, eu sempre conto. Eu acabei de formar no mestrado de administração pública, que foi muito importante e tal. Mas nada disso importa também, é suficiente, na verdade, importa, mas não seria suficiente, se a gente não buscar ter o diploma de realidade. Sim. E aí, quando eu falo disso, é o que eu falei agora, é rodar todas as escolas, é rodar todas as unidades de saúde, é rodar todos os bairros, é escutar a população, é estar na rua, na praça, na rodoviária, escutando a demanda, é fazer audiência pública para discutir os temas. Quando chegar um orçamento, não discutir só ali internamente na Câmara, sabe? É chamar a população para estar na Câmara, ouvir, que você acha que está certo, mandar X milhões para a saúde, para a educação, ou precisa ir mais para a cultura, precisa ir mais para o esporte, sabe? A gente discute isso tudo junto. Então, quando eu digo isso, é porque eu acho que um bom político ele é feito desse conjunto de diploma de formação, qualificação e o diploma de realidade. Sabe? Que a gente precisa muito ter também. Total. Porque senão a gente fica numa bolha, né? Não é isso? Sim. Hoje vocês são quantos na Câmara? 3 dias são 15. 15. Vai continuar 15. Aham. Aqui em Paraíba vai abrir mais 2. 11 vai para 13 agora. Bom, a cidade cresceu, né? Sim, Precisa. Sim, bacana. Legal. Mas você não tem medo de se comprometer, né? Eu não vou pedir você citar nome de ninguém, não. Mas desses 15, quem não, né? Quantos você acha que de fato sabem o que estão fazendo e estão fazendo lá dentro? Porque assim, a gente está comentando muito sobre isso, né? Qual é a verdadeira função do vereador? O que faz? Me dá um saco de cimento. Não. Não é por aí. Sim. Quem você acha que... Quantos você acha que realmente trabalhou, assim, dos 15 que estão lá? Então, eu não sei se eu sei dizer esse número exato, eu diria, assim, que metade da Câmara é, de fato, mais qualificada. E eu acho que um dos principais problemas, acho que é legal a gente falar sobre isso, porque é um ciclo, assim, né, vicioso, né, tipo, assim, fala de quando a gente, a população tá mal acostumada, infelizmente, com os políticos que preferem o assistencialismo barato. Sim. E aí estão acostumados a pedir as coisas pro político, porque já acha, cara, amigo, toda semana vem alguém no meu gabinete pedir dinheiro para alguma coisa, sabe? Pedir para apoiar. Uma ajuda. E às vezes a pessoa tá precisando muito, né? Exato. E aí, assim, às vezes precisa, só que, cara, eu falo, olha, o gabinete que você vai bater um monte que vai dar aí dinheiro, só que isso, às vezes você vai ver que não tem assessor trabalhando direito, porque é uma rachadinha, esse dinheiro que ele vai te apoiar é dinheiro que era para estar para alguém funcionário trabalhando de fato, fazendo uma fiscalização bacana, fazendo análise dos projetos de lei legal, sabe? Então, assim, o ciclo todo está muito corrompido já, Sim. porque isso, a população está mal acostumada, e aí o político pensa assim, para se manter no poder, política é isso, fala, Sim. não tem jeito, tanta coisa absurda que a gente ouve, né? Sim. E aí nessa vai entrando nesse sistema e alimentando isso. Então, qual é um dos principais problemas disso na realidade do legislativo municipal, na nossa cidade? Para poder alimentar essa demanda da população, os políticos ficam numa pressão danada de ser fechado com o governo, com o prefeito. Então, fala assim, preciso fechar com o prefeito, porque eu, sendo parceiro dele, ele vai me ajudar a botar o asfalto na rua da Dona Maria, ele vai me ajudar a botar o programa de esporte no bairro que eu tenho mais voto, Sim. e assim vai a lógica do pensamento da maioria, né, do comum. E aí, para você ser fechado com o prefeito fala, beleza, fecha aqui comigo, vou te ajudar em tudo, mas você tem que votar tudo comigo. E aí, nessa, ele vende o voto dele, que é uma das coisas mais importantes e valiosas de um político no legislativo. Vendeu o mandato dele, né? Vendeu. Então, assim, essa independência, sabe? E aí a gente não precisa criminalizar quem é base de um governo, sabe? Não. Por exemplo, eu mesma agora, nessa campanha, estou apoiando o Vinícius Fará para prefeito. Quero muito que ele ganhe, Sim. quero ser reeleita vereadora. Se eu for base, é um projeto juntos. Que eu quero acreditar, que eu vou estar mais feliz e acreditando. Mas nunca que eu vou vender meu voto, sabe? E que, mesmo sendo base de um governo, eu poderia votar de acordo com o que alguém mandar. Exato, não dá, sabe? E isso, infelizmente, é o que acontece, né? Na maioria das vezes. Então, acho que tem que mudar por aí. Sim, total.
Alguns projetos apresentados por você foram vetados pelo executivo. Sempre rola, né? Como o da Cidade Esponja. Como que você lida com esses momentos no legislativo? Porque às vezes é um projeto tão incrível, tão bom, que dá vontade de falar assim, ei, o que você está fazendo? Por que você está vetando isso aqui? Exato, cara. Então, eu até brinco que a gente tá pedindo música no Fantástico, né? A primeira vez que a gente bateu 3 projetos vetados, eu falei isso. Agora a gente já pediu a segunda, eu acho, né? Porque a gente já teve muito projeto vetado. E isso mostra essa relação que o executivo e o legislativo estão mal acostumados de tipo, se é base do governo, aprova tudo. Sanciona os projetos. Se é de alguém que está fiscalizando, porque eu, inclusive, sempre falei, eu não me considero senhora de oposição, sabe? Sou uma vereadora independente. Estou aqui para bater, fiscalizar e cobrar o que eu achar que tem que cobrar. Sim. E elogiar no que eu achar maneiro, sabe? Sim. Numa boa, assim. Então, mas como eles me enxergam como de oposição, vetaram muitos projetos meus. E aí, um dos exemplos mais fortes para mim é esse da Cidade Esponja. É um projeto, gente, quem quiser acompanhar, dá um Google. É um projeto que foi referência pelo mundo, assim, tipo, Nova York, várias cidades na Holanda, tipo, Espanha, executaram um projeto. E ele veio lá da China, de um professor lá, que basicamente tem várias políticas de absorção das águas pluviais, assim. Então a gente faz com que a cidade se torne mais esponja, por isso o nome. Ela já absorva as águas e a gente não passe por enchentes e problemas de alagamento que são constantes na nossa região, né? Já que está aqui em Paraíba. Todo ano tem. Todo ano. Tipo, 3 Rios, tem muito aqui em Paraíba, acho também. Que algumas áreas também mais. Bairro Liberdade, quase. Enchente já entrou na minha casa aqui em Paraíba do Sul. 2017, eu acho, a gente saiu de casa de barco. Nossa. Eu, minha mãe, meu pai e meus sobrinhos. Minha sobrinha com 4 anos, saímos de barco. É um problema que afeta a nossa região real. Pois é. Pois é. E aí, quando um prefeito veta um projeto desse, ele tá falando que tudo bem entrar água na tua casa de novo, né? Exato. Porque, assim, é um absurdo, cara. Um absurdo. E eles vetam com um argumento de que, não tem orçamento, que implicaria em aumento de despesa. Mas, isso não é despesa, isso é um investimento, sabe? Exato. É investimento pra gente não ter esse Você tá problema pensando, mais. porque, cara, é muito triste quando uma pessoa perde tudo. Tudo. Lá Muito. em casa era 2 andares, então a gente conseguiu subir muita coisa. Mas muita muitos gente perde. vizinhos perderam muita coisa. Cara, perder geladeira. Misericórdia, Pois é, é muito triste, muito triste. Pois é. Porque assim, a gente consegue se salvar as nossas coisas, óbvio, o mais importante é você, a sua saúde e tudo mais. Mas, cara, você olha pra tudo que você conquistou com muita dificuldade. Aliás, projetos desse tipo deveriam ser prioridade na cidade. Total. E não pintar a cidade e colocar planta. Total. Enfim. Colocar planta é uma grande coisa aqui, né, em Paraíba. Muito, rola muito. Muitos canteiros de muitos valores, de muito dinheiro. Você rodou todas as unidades, foi todas mesmo? De saúde e educação logo no início do seu mandato. E fez isso por algumas outras vezes depois. De que forma que isso ajuda no trabalho do vereador? Ajuda muito. Por quê? E aí, vamos lá, a gente está em campanha. Uma coisa que é importante da gente falar é o seguinte. Quais são as funções dos vereadores? São 3. As 2 principais, que para mim a principal de todas é de fiscalização. A gente fiscaliza o Poder Executivo. Segundo, legislar, né? A gente propõe leis e vota os projetos de leis, o que vem do executivo e tal. E a gente representa, né? A gente é uma liderança eleita municipal. Isso. Na fiscalização, a gente tem que rodar isso tudo, tá defendendo o servidor público, defender a saúde, a educação, a cultura, o esporte, tudo. E aí, para isso, o que eu pensei desde o início, né? Eu não sei se eu já te contei até isso, assim, na live, não lembro se a gente chegou a falar disso. Mas, enfim, senão eu repetir aqui. Político, geralmente, assim, aí entra nessa parte mais quanto representante, para articular e entregar coisas para a cidade, vai, como eu disse, bate na porta do deputado, e em outras, tipo, no Estado, no governo federal, e pede apoio para a cidade, né? Quando eles pedem apoio, muitas vezes, aí quando eles estou generalizando, né? Tipo, muitos pedem para onde tem voto, ali pro curral eleitoral, aquela coisa, sabe? Pô, da velha política que eu acho muito babaca, sabe? E aí, quando a gente entrou, a gente falou assim, cara, como é que a gente vai buscar um recurso, mas de uma maneira inovadora e, tipo, pensando no todo, pensando de fato em quem mais precisa e não em quem é nosso amigo, sabe? E aí, por isso, a gente resolveu fazer essa ronda por toda a educação, por todos os aparelhos da saúde, então todas as UBSs, hospital, UPA, SAMU, tudo. Conheço de pertinho cada probleminha e potencialidade.
E aí, assim, a gente conseguiu mapear para buscar o recurso de uma maneira mais otimizada, sabe? Mais direta ao problema em si, sabe? Total. E aí a gente tá de perto nessa, a gente conheceu e esteve de perto, assim, de servidores que muitas vezes não foram ouvidos, sabe, amigo? Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, quando a gente fala em educação, defesa do profissional da educação, o que você pensa? Ouvir os professores, ver quais são as demandas. Sala de aula, professor. A gente tem o professor que é muito importante, que tem que ser muito ouvido ainda. Mas a gente também tem as merendeiras. Sim, que nunca, total. Geralmente, a turma da faxina. Total. Tem toda a direção. Tem muita gente, sabe? Então, assim, as merendeiras, a gente fez uma reunião com elas falaram, eu nunca tinha vindo na Câmara, ninguém nunca tinha escutado a gente, sabe? Então, assim, elas têm a demanda delas. E por que quando a gente fala em educação, a gente só fala do professor, sabe? É normal, eu fiz essa pergunta, era uma pegadinha. Sim. Todo mundo responde professor, sabe? Então, assim, da mesma forma, na saúde, a gente tem o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, agente comunitário, o médico, o dentista. Exato. São muitas classes e profissionais que têm que ser escutadas. Então, eu vejo, assim, um vereador amigo meu aqui, o Léo, que é teu amigo, né? Já veio aqui também? Veio. O Léo, acho que é um exemplo de político também que defende servidor público, assim. Então, sim, muito, muito. E, inclusive, você falou disso, ele também comentou comigo porque eu não vou saber te explicar de uma forma técnica. Tinha um dinheiro, que não sei se foi na pandemia, o que foi, tinha um dinheiro guardado que era para pagar, que era para educação. E aí eles iam distribuir esse dinheiro entre os professores da rede municipal. E aí o Léo, não sei se foi o Léo exatamente, foi brigar, porque tipo assim, tá, mas por que só os professores? Numa escola a gente não tem só professor, a gente tem o zelador, a gente tem as merendeiras, a gente tem, que a gente costuma chamar de tia da faxina, a gente tem todo um rolê ali de muitas pessoas envolvidas no colégio, que faz a escola andar. E aí foi meio que uma briga para tipo assim, não, a gente quer que todos recebam, e não só os professores. Tem muita gente envolvida aqui que trabalhou. Eu não lembro exatamente o que foi, mas quando você falou disso, eu lembrei. Uma escola não funciona realmente só de professores, tem todo um rolê. Então é uma bandeira do Léo também isso aí. Maneiro, pois é. Isso é legal, cara, de a gente ter políticos e ter essa onda de renovação e mudança na política, na região como um todo, né? Sim. Tipo o Léo, o André, o Lucas, que vai ser eleito esse ano. Vai ser eleito. A gente se apoia muito. O Lucas também esteve aqui com a gente. Legal. Muito bom. Se você for reeleita, quais são as suas prioridades iniciais, assim, para tipo assim, 2025, a gente tem que tentar aprovar isso aqui, a gente tem que tentar... Você já tem mais ou menos em mente do que você tem mais ou menos aí como meta para... E vai ser reeleita, vai ser reeleita. Deus quiser. Eu tenho uma grande meta que como eu disse agora, né? Acho que a eleição é um momento de renovar as esperanças, né? Sim. E por 4 anos eu votei no jogo, tá? Eu falo aqui não só como vereadora fiscalizadora, eu falo como eleitora frustrada, sabe? Esse ano eu quero votar no Vinícius pensando que com um governo próspero, com um governo de um gestor de verdade, sabe, honesto, com transparência, comigo fiscalizando e ajudando ele a governar e tal, eu quero muito ver nossa cidade crescendo em todos os sentidos, melhorando a situação da saúde, gerando emprego, fazendo uma cultura mais efervescente, que a gente já viu, você que é da cultura sabe, como total. 3 Rios já viveu muito mais coisa maneira. 3 Rios fez assim com o Vinícius, aí depois ficou assim e voltou a descer. Em todos os sentidos, eu acho, em todas as áreas. Pois é, e aí eu compartilho aqui, acho que em primeira mão, até que eu nem tinha falado com ninguém sobre isso, mas o Vinícius me pediu ajuda antes da campanha, a gente elaborou junto o plano de governo. Então, eu convido vocês a acompanhar nas nossas redes, porque aqui no podcast não vai dar tempo de eu apresentar o plano de governo todo, mas ajudei ele a elaborar e trouxe várias das ideias que ficaram ali guardadas, amigo. Tipo, ao longo desses anos eu fui tentando implementar. E aí muitas vezes a gente faz o projeto de lei, mas ele não é executado, porque se não tem um prefeito que quer fazer acontecer, não anda. E eu vou dar 2 exemplos aqui importantes, que foram: um é o projeto de lei da dignidade menstrual, que dá acesso a absorventes, Você já me falou, isso é incrível. Todas as escolas. E aí, hoje a prefeitura simplesmente não prioriza isso, não tem o mínimo, que é isso, ter os absorventes nas escolas. E um outro que é o do direito na escola, que é um programa de noções básicas de direito, cidadania, empreendedorismo, educação financeira. Importantíssimo. Nas escolas também, entendeu? Importantíssimo. Então, assim, esses são 2 projetos que, quando eu estava articulando com o Vinícius, por exemplo, se apoiava, quem eu ia apoiar, né? Eu ainda
estava cogitando vir candidata a prefeita, quando eu recuei, resolvi apoiá-lo, e eu botei algumas condições. Eu falei assim, olha, Vinícius, eu te apoio, mas eu preciso do seu compromisso de que você vai executar projetos como dignidade menstrual, como direito na escola, como cidade esponja, como vários outros. Tarifa zero no transporte público, fazer uma renovação de frota de ônibus, né, de qualidade. Sim, e sabe? também a passagem em Três Rios é muito cara. Muito cara, É o mesmo valor da passagem do Rio. E ele sempre fala isso, cara. E às vezes no Rio a pessoa paga isso pra sair de Campo Grande pro centro. Amor, e ainda tem a opção de você zerar o seu Rio Card. Vamos supor, dentro de um intervalo de horas, se eu moro em Curicica, se eu saio de Curicica e vou até o centro de ônibus, fico 3 horinhas, pego o ônibus e volto, zera a minha passagem. Então eu paguei uma passagem só pra ir e pra voltar. Loucura. E em Três Rios é 4,30, não é? Gente, muito caro. Pois é, e sendo que assim, trajetos muito menores, e às vezes a pessoa tem que gastar 2 passagens para ir se não tem o ônibus direto, né? Então, assim, a gente tem que chegar ajustando isso, transporte é uma super demanda, então eu já digo nós, porque é isso, um governo que eu acredito, agora quem tô fazendo campanha, né? Isso. Acreditando, a gente tem que renovar as esperanças, né? Porque assim, a política também, Bia, você tem uma realidade de vida, eu tenho outra, a pessoa tal tem outra, e a gente precisa pensar como um todo, né? Porque foi toda uma comunidade, toda uma sociedade que colocou vocês ali. Então não adianta você responder só pela sua bolha ou pelas pessoas da realidade a mesma que você. Esse projeto seu, da dignidade menstrual, é incrível e importantíssimo. Cara, incrível e importantíssimo. Eu lembro da minha época de escola, adolescente, sempre fui muito amigo das meninas, e eu lembro de ter meninas de 12, 13 anos que ou tinha vergonha, ou não tinha dinheiro de comprar um absorvente. E aí tem gente que encara isso meio como um tabu. Ai, não fala isso. Gente, como não fala? Sim. Isso é uma realidade. Isso é a vida das pessoas. E é aí que já começa a desigualdade para a mulher, porque às vezes ela perde o acesso à educação por não ir na aula, por ser um tabu, por não saber como lidar com isso, não ter absorvente. Então a gente tem que E é uma coisa tão simples as escolas terem isso, né? Total. Tão gasto, simples. Pô, mínimo. Muito. Mínimo, ridículo pro município, assim. Mínimo. E sobre implementar também, o Léo também comentou aqui na entrevista sobre ele achar que seria bacana ensinar e falar sobre política nas escolas, porque e isso que você falou sobre educação financeira é importantíssimo, porque eu me formei na escola, comecei a trabalhar muito cedo e eu não sabia administrar o meu dinheiro. Até hoje eu não tenho cartão de crédito porque eu não tenho educação financeira para isso. Para. Sério, juro. Então, assim, eu acho que seria importantíssimo a gente... Vamos recalcular essa rota de tipo assim... Tá, português, matemática, química, física, tudo isso é muito importante, mas é 100% só isso aqui? Pois é, não é, né? Tem muita os outra coisa. Os impostos que a gente paga, entender. Eu depois, assim, empreendendo, então, né, quando a gente vai abrir uma empresa, assim, aí você começa a ver a realidade. Por que não se fala disso no colégio, né? Exatamente. Quantas pessoas empreendem, são MEIs, aí micro, pequeno empreendedor, e precisa, às vezes, já sair para o mercado de trabalho mais preparado, para não aprender na porrada, né? Tem muita coisa que dá para recalcular essa rota e falar assim, pô, acho que isso aqui dá para entrar no currículo, na grade escolar. Tem sim. E principalmente sobre política, essa parada aí que hoje, graças a Deus, a gente está ouvindo mais vozes falando sobre a diferença do legislativo, executivo, enfim. E eu acho muito importante todo mundo saber, porque uma fala também do Léo, fala muito do Léo hoje, uma fala também do Léo. Como que eu vou avaliar se um trabalho de um vereador foi bom ou foi ruim, se eu não sei a verdadeira função do vereador? Então, como que eu faço uma boa escolha? Exato. Então, assim, de verdade, que você e o Vinícius consigam colocar em prática esses projetos, porque vai ser incrível para a cidade de Três Rios. Sim. Convido todo mundo que estiver acompanhando essa campanha, acompanhar o plano de governo, né? Um plano de verdade, assim, né? Político faz um plano que tem que ter plano de governo, então escreve qualquer coisinha ali. Não, sabe? A gente se debruçou mesmo. Quando o Vinícius veio trazer isso, eu falei assim, olha, eu já tenho um plano pronto praticamente. Então fui trazendo ideias minhas, ideias que ele já tinha, ideias de outras pessoas que estão com a gente e que têm coisas muito boas para agregar, sabe? Então, eu tô muito animada, assim, com isso. Bacana. Vai ser bom. Estamos chegando no finalzinho e eu vou te fazer uma perguntinha. Pode ser sincera. Dá uma nota de 0 a 10 pro governo do Joa nesses 4 anos. Aí você pode ser sincera e se você quiser justificar um pouquinho. Algumas pessoas que passaram por aqui deram essa nota, o Canelinha, algumas pessoas deram essa nota pro governo atual. E eu queria ver como que você
Cara, eu diria nota 2. Meu Deus. Foi pior? Deram notas melhores? Ele deu 6 pro governo da Day, 5, Tá bom alguma coisa demais assim. até. Que isso? Mas assim, o ideal seria um 8, porque não sei se você soube, Paraíba do Sul recebeu um retroativo dos royalties do petróleo. Então, assim, Paraíba do Sul tava muito rica, dava pra fazer muita coisa. Foi foi mais de 1 bilhão nesses 4 anos de receita da Amigo, em Prefeitura de 3 dias, Paraíba o do que Sul. que você viu ser feito esse ano? Que você fala assim, nessa gestão. Eu vi uma obra insuportável do HTO pra lá que não termina nunca. Meu Deus. Que coisa Não, chata. é 3 que não Rios, termina. 3 Rios. Então, lá em 3 Rios, do HTO não, perdão, da UPA. Da UPA pra lá. Do canal extravasou. Tem uma obra que não termina nunca. Exatamente. E aquilo tá horrível. Por que não termina? Então, e eles trabalham como uma das maiores realizações do governo. É uma obra que está sendo muito mal feita, super atrasada e atrapalhando pra caramba ali o Triângulo, os bairros da Redondeza. Sim. E que não vai acabar no governo. E, cara, além disso, o que foi feito? O Hospital da Mulher que foi prometido, foi uma obra que começou abandonada, gastaram milhões em desapropriação de vários terrenos que não estão sendo utilizados. Fernandinho, juros, mais de 10 milhões. Mais de 10 milhões, desapropriando um terreno para fazer um galpão, coisa de escola de samba, que não foi feito. Um outro para poder fazer levar o asilo, fazer várias partes da assistência social, vários serviços de assistência em um sítio lá no Pilões, que foi comprado. Nada feito, né? Nem concluiu, mal começou. Então, assim, muito dinheiro mal gasto, sabe? Eu mesma denunciei vários gastos na saúde absurdos, assim, sem licitação, contratos de mais de 10 milhões já, sabe? Já passaram de 10 milhões. Então, eu acho que foi tudo muito mal feito e mais do que mal feito, sabe? Eu estou fazendo várias denúncias, Ministério Público envolvido, Tribunal de Contas, porque eu acho que é mais do que falta de noção, de gestão. Isso é muito sério, né? É muito sério. Eu não vou afirmar aqui nada porque as investigações estão sendo feitas e não... Sim, não é mais com você. Exato, eu fiz minha parte já. Mas por isso eu dou 2, porque eu acho que 2 é assim, faltou uma rua ou outra que precisava, sabe? Assim, chegou um asfalto numa rua, no bairro Cariri, que nunca chegou. Pô, maneiro, era o mínimo, tá ligado? Tipo, sim. Então, nota 2. Nota 2, meu Deus, que triste. Mas enfim, eu amei te receber, muito obrigado. Sempre bom trocar ideia com pessoas inteligentes, com cabeça aberta, assim como você, e que está disposta de fato a cumprir a missão que você se propôs, que é ser uma vereadora. Obrigada, muito amigo, boa sorte na campanha. Obrigada, e que dê tudo certo. Muito, vai dar tudo certo pra nós. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação. Comenta aí o que você acha da Bia, ou o que você acha do que a gente falou aqui, sobre o governo do Joa, ou o Vinícius, que foi, enfim, um prefeito incrível referência na região, no mandato dele. Comenta aí. E mais uma vez agradecer a Gourmet Pizzaria e Restaurante, muito obrigado pelo apoio, pelo suporte. Hidrovita, muito obrigado aqui, ó, tá molhando aqui, ó, nossa boquinha, nossa garganta, que a gente fala muito. Muito obrigado, Hidrovita. E Oficina do Celular, quebrou aí a tela do seu celular, você precisa de uma capinha, de uma película, de um carregador. Oficina do Celular é o melhor preço de Paraíba do Sul. Muito obrigado. Bia, obrigado mesmo, foi incrível. E até a próxima. Eu que agradeço. Vamos junto. Conto contigo, hein? Vou te roubar um pouquinho de Paraíba lá para 3 dias. Vamos juntos. Então, vou te dar um spoiler. Eu vou estar por lá, tá? Opa! Eu vou estar por lá. Que bom, amei. Um beijo e até a próxima, galera.